Bom, Bom, o Dr. Itaparica podia dar uma visão geral só do certo. e essa ação que aqueles que tiverem interessado puderem entrar ou quiserem entrar, né? E para depois a gente passar para dar uma visão geral, mais ou menos, só para depois a gente passar para as dúvidas que aparecerem. Ok. Bom, essa ação diz respeito à pretensão de substituição da TR pelo IPCA ou por algum outro índice que seja determinado como apto a corrigir monetariamente o fundo de garantia. Tem direito a essa ação, em tese, todos aqueles que tinham fundo de garantia ativo a partir de 1991, inclusive, porque a partir desse momento, a partir de 91, a ATR, que é o índice estabelecido em lei para correção monetária do fundo de garantia, passou a ter defasagem em relação à inflação corrente em cada ano. Então, o prejuízo advém dessa condição da TR ser manipulada pelo Banco Central para instituições financeiras e isso causar um decréscimo no valor real do saldo existente no fundo de garantia. Esse decréscimo ele ocorreu a partir de 91 e vem até os dias de hoje, né? Então, quem trabalhou com carteira anotada, tinha recolhimentos mensais ao FGTS, que passou pelo ano de 91 em diante, tem direito a essa ação. Mesmo aqueles que tenham se aposentado até antes da presente data, porque o saldo que vai ser corrigido vai ser aquele com que houver os depósitos. Existe uma dicotomia grande em relação a essa questão da TR como sendo o fator de correção monetária devido. O STJ ele já entendeu, através, vou chamar de súmula vinculante, que é devido o ATR como sendo o fator de correção monetária para o fundo de garantia. Ele já decidiu isso em repercussão geral, criou uma súmula vinculante. Isso foi no ano de 2016, se não me engano. Mas o que acontece? A inconstitucionalidade, muitos poupadores e também muitas associações, eles estão questionando a constitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Então, aí reside a questão atual. A TR é um índice de correção monetária? O STF, já por algumas vezes, em algumas decisões, inclusive quanto à Fazenda Pública, diz que não é, né, que é um índice inconstitucional para repor a inflação, né, para repor o valor da moeda. Isso ocorrendo, nasceu a pretensão de todos, essa ação da substituição, o que foi barrado, a princípio, pelo STJ, mas quando houve essa súmula vinculante, houve a interposição de uma ADI 5090 por um partido político, né? Essa ADI, ela visa que seja declarado diretamente a inconstitucionalidade da TR. Isso está em julgamento, já está em debate há uns 5 anos, que a ação foi proposta em 2014, mas até agora não houve decisão. Essa questão voltou agora à voga porque o STF, a princípio, diz que vai decidir a questão no dia 13 de maio agora, né? Ele diz que vai definir se a TR é definitivamente inconstitucional, ou seja, que não serve como índice de correção monetária, e também vai decidir como isso vai ser aplicado ao fundo de garantia. Então, temos aí duas questões. Primeiro, ele decide se é um índice válido, se ele é constitucional para corrigir o FGTS, e a segunda questão é como isso vai afetar as relações jurídicas existentes entre as partes, que seria a Caixa Econômica, principalmente,
e os fundiários, todos aqueles que têm ou tiveram conta no fundo de garantia. Pode ocorrer que o STF julgue que é inconstitucional, apresentando um outro índice, provavelmente o IPCA, que ele já o fez em outras ações contra a Fazenda Pública, dizendo que o IPCA seria o índice devido, mas ele pode modular isso de alguma forma. Ele pode modular dizendo que, por exemplo, quem tem ação tramitando até a data do julgamento pode ter direito a essa correção monetária. Quem não tem ação não terá direito, corrigirá-se daqui para frente, né, a partir do momento da decisão, do trânsito julgado da decisão para frente. Ele vai, eu creio que sim, dizer que é inconstitucional, mas para a grande maioria da população que não tem ação, fica valendo dali em diante. Então, esses são os dois pontos principais. Mas, agregado a esses dois pontos principais que serão decididos nessa ADI 5090, temos um terceiro ponto. Quem viu a nota viu também que eu falei sobre prescrição, né? Na decisão no STF também, foi o ARE, deixa eu me ver aqui o número, ARE 709.222, né? Em recurso especial, eles também decidiram, em repercussão geral, que para fins do direito do trabalho, e eu considero que foi essa a decisão que motivou o objeto, foi o direito do trabalho, para fins do direito do trabalho, a prescrição das correções ou do requerimento atrelado ao FGTS, ele seria não mais trintenal, como determinava a Lei 8090. E sim, passaria a ser quinquenal. Mas isso já era conhecido na Justiça do Trabalho, não sobre o lapso que era devido o FGTS e a sua prescrição. Lá, o TST julgava, e todas as turmas de todos os tribunais julgava que a prescrição era quinquenal, era trintenal. E isso veio a ser mudado nessa repercussão geral. Então, existiu um recurso oriundo do TST, né, que foi esse agravo em recurso especial, ele foi admitido como repercussão geral no STF, e, para fins de direito do trabalho, entendeu-se que a prescrição seria quinquenal. Então, eles fizeram uma modulação para esse prazo, e quem tinha ações em trâmite também na Justiça do Trabalho naquele momento, houve essa modulação de que quem tinha ação tramitando teria direito à prescrição trintenal. E dali para frente a prescrição seria quinquenal. Por que eu trago esse ponto para esse caso também, embora seja uma ação civil, né? Estamos discutindo aqui o direito civil. Nos debates desse agravo em recurso especial, ocorreu que nem todos os ministros concordaram que deveria fugir do aspecto apenas do direito do trabalho. Deveria não só estar vinculado ao direito do trabalho, né? O Gilmar Mendes, que foi o ministro relator, não decidiu se isso seria expandido para as outras áreas do direito ou não, né? Ou seria apenas relativamente à área do direito do trabalho. Então, ainda existe essa dúvida, como será decidido a questão da prescrição, se ela vai ser trintenal, ou se eles vão modular também e vão reafirmar que, para essas relações que têm como objeto a correção monetária no direito civil, também ela possa ser quinquenal. Então, temos esses três problemas que temos que enfrentar. Eu entendo que a prescrição dentro dessa causa civil que diz respeito à correção monetária entre o fundiário e a Caixa Econômica, ela é trintenal. A respeito disso, já tivemos outros julgados com a mesma base trintenal, né? Que seria direito civil
a questão dos expurgos inflacionários sobre a correção que incidia, né, que incidia sobre a correção monetária do Fundo de Garantia. E ali ficou decidido que seria trintenal. Então, eles vão ter que decidir em algum momento também se essa prescrição que já foi fixada para o direito do trabalho como quinquenal, se ela também vai atingir as relações cíveis e quando. Então, esse seria um resumo do que é esperado e do direito e das questões jurídicas que vão ser abordadas ou podem ser abordadas nessa ação e na ADI 5090. Eu vou passar a palavra agora aos senhores sobre algumas dúvidas ou se precisam de alguns outros esclarecimentos. Eu tento fazê-lo aqui. Pois não, Hamilton. Doutor Itaparica, aproveita e assim explica só um pouco mais detalhado a pendência com relação a essa decisão do STF agora, se entrar com a ação agora, o que acontece e qual deve ser o momento de se entrar com a ação para aqueles que pretendem entrar com a ação, quer dizer, até o prazo que se tem para poder fazer esse ingresso. Eu acho que isso é importante também para esclarecer aí os eventuais interessados. Pois não. Bom, como falei, a ADI 5090, ela será julgada, a princípio, no dia 13 de maio agora. Então, para fugir dos efeitos da modulação, como eu já expliquei, todos os interessados, sejam por intermediação coletiva ou seja por intermediação individual, deveriam propor suas ações pelo menos até o dia 12, né? Porque ela teria uma citação futura válida e os efeitos retroagiriam ao dia 12. O que é esperado nessa modulação, pelo menos o que eu acho que pode acontecer, mas isso vai depender do julgamento entre os ministros, é que realmente haja essa modulação, de que da data do trânsito julgado dessa decisão para frente, eles vão substituir o índice, provavelmente pelo IPCA, porém, para quem entrou com a ação, provavelmente essa modulação vai dar o direito ao recebimento dessa diferença de correção monetária entre a TR e o IPCA. Para quem não acompanhou essa questão da diferença, hoje em dia, a TR de 91 até hoje, ela está somando em torno de 53%, né, de correção sobre os saldos. Isso é um acumulado, né? Agora, o NPC e o IPCA, eles gravitam sobre o mesmo valor, mais ou menos, em torno de 150%. Então, isso dá uma correção significativa nos saldos existentes no Fundo de Garantia. Claro que isso vai depender também da época que os senhores encerraram suas contas no Fundo de Garantia e também dos valores que lá existem. Alguma dúvida quanto a essa questão do prazo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu reitero o pedido do doutor Itaparica. Sim. Quem tiver alguma dúvida, o momento é de se fazer agora, aí para ele poder esclarecer, tá? Então... Maurício, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tendo em vista esse prazo do dia 12, que é quarta-feira que vem, eu pergunto se, e é uma ação coletiva, né, da APA, eu pergunto se o número, primeira pergunta, se o número de adesão influencia o valor individual de R$2.000 colocados na documentação que foi para nós. A primeira pergunta. A segunda é se os documentos necessários, RG, comprovante de residência, cópia da carteira de trabalho, podem ser simplesmente tirado uma xerox, digitalizado e encaminhado, ou se tem a necessidade de alguma cópia com reconhecimento em cartório, alguma coisa desse tipo. Da mesma maneira, a assinatura da procuração e da nota se pode ser
digitalizado. Eu, por exemplo, moro em Brasília, né? Então, digitalizado e encaminhado para a APA ou para o escritório, de acordo com a orientação. Então, eram essas duas questões. Certo, eu vou responder as perguntas do Maurício, bem colocado. Na realidade, Maurício, não é uma ação coletiva que a APA está propondo. A APA preferiu que os seus associados entrassem individualmente. São ações individuais. Ok. Né? Então, não é uma ação coletiva, é uma ação individual. Quanto ao valor, ele pode ser parcelado, né? Mas o valor, a princípio, pela ação individual, seria o que está no informativo. Quanto aos documentos, né, identidade, CPF, comprovante de residência e os próprios extratos do fundo, a procuração e a nota, eles podem ser tranquilamente digitalizados e encaminhados via e-mail. Depois, peço que remeta os originais pelos correios, né, por SEDEX. Então, eu creio que são essas suas perguntas, não é isso? Isso. Ok. Respondidas? Respondidas. Sim, e encaminho isso para quem? Aos cuidados da APA? Direto para o escritório? Seria, sim. Boa pergunta, seria Maurício. Direto para o... Sim, pode mandar direto para o escritório. Agora, a APA também vai fazer um serviço de secretaria para o escritório do Dr. Itaparica. Tá? Então, se você preferir, você também pode mandar lá para a doutora Marta, que ela encaminha também para o doutor Itaparica. Tá. Bom, e finalmente, a questão dos extratos da conta do Fundo de Garantia está dito na nota que podem ser apresentados posteriormente. Tem alguma orientação do escritório de como facilitar o acesso a esses extratos? Tem algum tipo de apoio da documentação existente no BNDES que possa facilitar? Como é que é isso? Bom, respondendo à pergunta do Maurício, temos que os extratos eles podem ser enviados logo após a propositura da ação, não pode ser um tempo muito longo, mas eles têm que ser obtidos no próprio site da Caixa. Na Caixa, você consegue fazer, depois que você se cadastra na parte do social da Caixa, você consegue fazer esse levantamento, mesmo não sendo corretista da Caixa. Okay. Então, a maneira mais fácil hoje em dia seria através do próprio site da Caixa. Não é necessário ser correntista da Caixa. Carlos. Eu pediria que o pessoal quiser fazer alguma dúvida, pudesse levantar a mão aí para ficar mais organizados aí, tá? Tem algumas perguntas que já enviaram aqui pelo chat. Uma delas é com relação ao risco de sucumbência. O Itaparica podia dar alguma informação a respeito, por favor? Bom, então eu vou responder a pergunta que o Hamilton formulou que recebeu através do chat. Bom, a sucumbência em qualquer processo judicial que não tenha gratuidade de justiça, ela pode ocorrer. Nesse caso, também existe a possibilidade de sucumbência, como em qualquer outro processo na esfera civil, hoje em dia até na esfera trabalhista, mesmo você sendo um empregado, mesmo você sendo reclamante, também existe a possibilidade de sucumbência, o que não existia anteriormente. Tudo vai depender da questão relativamente aos 3 pontos que eu coloquei na nota. Primeiro, como vai ser feita a modulação. Segundo, na realidade, 2 pontos. A modulação, como ela vai ocorrer. E segundo, a questão da prescrição, né? Porque os senhores ministros, quando julgaram a questão da prescrição para a questão do direito do trabalho, não fecharam a questão em relação às demais áreas do direito, né? Observei isso muito bem no debate que existiu naquela decisão, né? Na decisão que pacificou a questão da prescrição quinquenal para o direito trabalhista. Naqueles debates existentes entre os ministros, o falecido Theory, Rosa Weber, o Barroso, então foram os que mais, e o Lewandowski foram os que mais trouxeram questões antes da decisão. Eles ficaram apontando a todo momento ao Gilmar Mendes como seria essa questão da prescrição. Ela vai ser só para o direito do trabalho? Ela vai ser só para o direito do trabalho?
parecia que era quase que um mantra, todos eles perguntando. Gilmar Mendes não respondeu, né? Fechou-se o voto em cima desse agravo em recurso extraordinário, mas ficou essa questão não respondida. Então, a ementa do voto nesse agravo no recurso especial, eu vou pedir a liberdade de ler aqui para vocês como ficou. A ementa, então, através da ementa, dá para saber que não se fechou questão para outras áreas do direito, porque ela está assim ementada. Ó. Recurso extraordinário, direito do trabalho, fundo de garantia por tempo de serviço, cobrança de valores não pagos, então quer dizer que quando é não pago, quer dizer que é referente a uma relação de trabalho, patrão e empregado, prazo prescricional, prescrição quinquenal, artigo 7º, e o artigo 7º que ele se refere aqui, 29 da Constituição, diz respeito aos direitos sociais relativamente ao direito do trabalho, onde fica elencado férias, 13º e outros direitos nessa área social e do trabalho. Então, eu creio, mas não posso afirmar, que essa questão da prescrição quinquenal, ela não vai ser um empecilho nessas ações. Mas eu não tenho, como eu sou advogado, eu não posso transmitir uma informação equivocada aos senhores, eu não tenho como afirmar que eles também não vão modular, não nessa ação, mas em alguma outra, que esse direito já estava pacificado por essa súmula. Entendo que não, mas eu não vi, eu pesquisei bastante a questão da prescrição em outras fontes, outros advogados, outros escritórios, e não vi nenhum que falasse a respeito ou afirmasse categoricamente que a prescrição estava definida. Então, não existe nenhum consenso a respeito da prescrição definida para a área civil, né? Todos entendem que ainda a prescrição é trintenária, e vocês podem procurar em artigos de escritórios ou periódicos que falem sobre direito, nenhum deles fechou questão dizendo que a prescrição é quinquenal. Ainda se trabalha com a prescrição trintenária, mas esse é um ponto controvertido e importante. Respondida essa pergunta quanto à sucumbência? Carlos. Pois não, quem? Eu, Marta. Oi, Marta. Carlos, dá uma explicada sobre o que é modulação. O pessoal não tá, eles entenderam bem sobre prescrição, mas eu acho que modulação ficou uma dúvida. E o Roberto também está querendo saber a diferença. Bom, fala sobre modulação. Vamos falar um pouco sobre a modulação. Depois o Hamilton encaminha o resto. Ok. Bom, a Marta levantou a questão da modulação. Eu falei nessa palavra algumas vezes, né? Para quem não é do direito, talvez soe estranho essa palavra. A modulação que os ministros, quando em repercussão geral podem fazer, podem aplicar a uma decisão, ela diz respeito ao seguinte, que embora eles decidam que, eu vou voltar para essa questão da prescrição, que embora eles tenham decidido na questão trabalhista que a prescrição era de 5 anos, né, que o empregado não mais tem o direito de cobrar os últimos 30 anos do FGTS do seu empregador, reconhecendo 5 anos, eles não acharam justo, por uma questão social, e também porque esse direito aos 30 anos também já estava pacificado na sociedade e no judiciário, que abruptamente se interrompesse esse direito. Então, a modulação de respeito a uma flexibilização daquele direito. Embora seja, a partir de agora, 5 anos, esse direito que as pessoas tinham a cobrar os últimos 30 anos, ele vai ser mantido até o seu esgotamento com essa ação por mais 5 anos. Então, a modulação diz respeito a uma flexibilização de uma decisão em último grau, que seria no caso do STF. Eles determinaram que a prescrição é quinquenal, porém, para as ações em curso,
porém, para aqueles que ainda podem entrar com ação até os próximos 2 anos, naquele caso, o direito ainda vai poder ser aquele de 30 anos. Eu consegui me fazer claro? Alguém tem uma dúvida? Eu tento explicar de outra maneira. Ô, Carlos, Pois não. tiveram várias perguntas aqui chegando pelo chat. Eu vou pedir, então, Hamilton, que eu não estou vendo o chat, para tentar ver todos, né? Eu vou pedir que você seja o mediador, você vai me passando as perguntas, por favor. Claro, isso é que eu estou dizendo. Eu vou fazer as perguntas e você vai respondendo, por favor. Tem uma colega que disse que ela é da APA, trabalhou no BNDES, mas o marido dela não trabalhou no BNDES e não é da APA. Ele queria saber se poderia participar da ação também, ele. Sim. Essa pergunta que o Hamilton fez, embora eu esteja aqui tirando as dúvidas e tendo sido contratado pela APA para fomentar essa ação com vocês, sim, outras pessoas que não da APA, que não do sistema BNDES em geral, também podem promover essa ação, né? Não há nada que os impeça. E para todos aqueles que não são da APA, que não trabalham no sistema BNDES, os ativos também, seria de bom tom que entrassem com a ação até o dia 12, para que, porventura, não viessem a perder direitos. Então, sim, pode sim, pessoas que não são da APA, não são associados, entrar com a ação. O que talvez pudesse também esclarecer, doutor Itaparica, é em relação aos honorários. Se os honorários seriam mantidos ou se não seriam diferentes com relação a esses que não são da APA. Sim, não, manteria da mesma forma, porque como sendo as pessoas que têm essa dúvida, elas são conhecidos ou parentes ou amigos de pessoas que estão aqui convivendo com vocês da APA. Não vejo por que alterar o valor. Seria o mesmo valor, os mesmos procedimentos, e a questão da nota seria a mesma, então o mesmo tipo de tratamento. Hamilton, eu não estou lhe escutando agora. Já abri agora. Pois não. Tem uma outra pergunta, eu acho que você já respondeu aqui, que seria em 2014, houve uma ação com esse mesmo objetivo, aquela eu acho que se refere realizada nesse mesmo escritório. Como ficou? Eu acho que Sim. é o que você comentou, né? Mas pode dar Isso, o que aconteceu? Nós, em 2014, a APA me convidou também, naquela época, para entrar com essa mesma ação, né? Nós entramos com a ação, ela transcorria muito bem, quando o STJ avocou a repercussão geral para decidir de uma forma equânime para todas as ações. O STJ, através do termo de repercussão geral, número 731, ele pacificou naquele momento, e no STJ que a TR seria, embora não refletisse a correção monetária nos anos de 91 até hoje, até 2014 na época, que seria o índice de correção monetária do Fundo de Garantia. Ponto. Eu considero que naquele momento houve uma questão política para que se decidisse dessa forma, né? O rombo nas contas da Caixa, o grande valor que seria despendido pelo governo, que é o principal acionista, o único acionista da Caixa, né, o representante da Caixa. Então, naquele momento, o STJ decidiu dessa forma e não tinha mais o que fazer naquele momento. Então, o que houve? Eu entrei, na época, com em torno de 200 ações pela APA. Sabendo dessa repercussão geral, eu tinha 3 caminhos a tomar. Recorrer de alguma forma para tentar atrasar o processo e verificar se, por acaso, o STF poderia chegar a um momento como chegou agora em 2019 e sobrestar as ações. Eu não tinha como não tenho bola de cristal, não dá para saber o que aconteceria. Então, eu descartei essa opção. Eu busquei trazer o menor prejuízo naquele momento para todos os associados.
Diante disso, eu tinha a opção de fazer a desistência das ações, né, porque era permitido em virtude da repercussão geral, ou a desistência delas, ou deixar transitar em julgado, né? Infelizmente, dessas 200, algumas poucas ações transitaram em julgado. Eu creio que tem sido em torno de 4 a 6 clientes, as ações transitaram em julgado. E essas, infelizmente, a Caixa cobrou a sucumbência. Então, a sucumbência na época foi em torno de R$ 3.800, parece. Nós parcelamos essa sucumbência junto com a própria Caixa, como é permitido por lei, né? Foi parcelado em 6 vezes, e essas pessoas pagaram a sucumbência. Mas a grande maioria, eles não tiveram a sucumbência porque o processo deles, por ser individual, cada processo tramitou com uma velocidade. Então, esses que não haviam ainda ocorrido o transjulgado, eu pude lançar mão da desistência, e esses processos eles foram julgados sem resolução do mérito. Então, essas pessoas, além de não pagarem a sucumbência, elas também têm o direito de repetir essa ação. Talvez seja o caso da pessoa que perguntou. Com o nome dela, eu posso verificar qual foi a situação que ela se enquadra. Respondido a pergunta? Tá, bom, eu não sei, mas vou partir para outra pergunta, que é o seguinte: uma pessoa que saiu do banco, eu não entendi muito bem a pergunta, mas aí vamos ver se conseguimos esclarecer. Uma pessoa que saiu do banco em 1995, um PDV, mas se aposentou em 2000, teria direito? Imagino que saiu do banco e ingressou num outro trabalho, né? Mas a pergunta é assim: então ele saiu em 95, mas se aposentou em 2000, teria direito? Olha, ele teria, se ele voltou ao mercado de trabalho como seletista, ele teria direito. Mas se ele se aposentou em 2000, eu acho que o lapso que ele tem a recuperar é muito pequeno. Seria de aproximadamente 8 meses. Seria em torno de janeiro, fevereiro, março de 99 até 2000. Então, ele tem direito, se ele voltou a ser seletista, mas o lapso de tempo que ele tem a recuperar para essa diferença na substituição do índice seria muito pequena. Tá. Outra pergunta é: quer entrar com ação, por exemplo, agora, né, e o Supremo não votar a favor da mudança do índice, como fica o pagamento? Eu imagino que o pagamento, eu não entendi bem, o pagamento seria, eu não sei, seria dos honorários, seria, eu não sei qual é o pagamento que se refere, mas teria algum pagamento, manteria? Bom, digamos que ele vote, eu posso fazer até aqui um acordo com os presentes, né? Digamos que ele vote que não haverá direito à substituição do índice, né? Que é o tema, que é o objeto da ação. Se ele votar que o índice deve ser mantido, assim como entendeu o STJ, eu posso aqui combinar com aqueles que quiserem entrar com a ação, que pagarão 50% dos honorários iniciais, ou pagaria, no caso, eu não sei quantas parcelas estabeleci, metade das parcelas. Então, eu vou repetir então. Caso o STF julgue ser indevido, ser constitucional a TR para efeitos do fundo de correção do fundo de garantia, né, seguindo para e passo a súmula vinculante do STJ, 50% dos honorários seriam devidos, não a integralidade. Tá. Agora, se ele entender ser inconstitucional, nós continuamos com a ação, a integralidade dos honorários seriam devidos. Tá. Uma outra pergunta é com relação sobre os ganhos de 20% no caso dos honorários de êxito. Sim.
um teto? Não entendi bem muito a pergunta. Eu entendi. Porque eu não entendi Bom, a pergunta do teto, mas porque 20% é 20% dependendo do... Mas, enfim, a pergunta é essa. Eu podia ter alguma... vou responder a pergunta. Não, não há um teto, né? Porque é um trabalho de risco. Esse valor inicial é um valor pequeno, não é ínfimo, mas é um valor pequeno, pelo trabalho que vai ser executado. Provavelmente esse trabalho durará alguns anos, não será coisa que se resolve, não será uma ação que se resolva no dia 13, não é isso que vai acontecer. Então, não. Depois disso, teremos que mandar ela fazer cálculos, provavelmente alguns recursos serão interpostos. Então, sim, vamos levar o processo até o final, mas não há um teto. 20% sobre a diferença que a pessoa alcançar. Se ela alcançar uma diferença de 50 mil, 20% sobre os 50 mil. Se for de 10 mil, 20% sobre os 10 mil. Se for de 100 mil, da mesma forma. Pode ser que a pessoa alcance uma diferença de 2 mil, 20% também. E não reclamarei. Tá. Uma outra pergunta é dizendo o direito seria a partir de 1991 ou 1998? Até agora. Direito deve ser ter o direito desse índice, dessa correção do índice, entendo assim. Correto. Sim, entendo que de 99, quando o IPCE e o NPC venceram a TR e a TR passou a não mais refletir a inflação. Então, entendo que seja de 99 até o momento em que a pessoa encerrou o fundo dela. Uma outra dúvida que eu acredito que seja alguém que já chegou um pouco atrasado, com relação àquela explicação que você já deu sobre aqueles que participam da ação lá na FBNDES, que já é uma ação coletiva, você já deu como é que se poderia entrar, quais as consequências, enfim, a explicação que você já deu, podia repetir, porque eu acho que essa pessoa deve ter chegado atrasado, tá? Eu vou fazer, então, relembrar o que já foi falado, que a ação coletiva ordinária que a FBNDE entrou, se você era associado à época da ação, não pode ter havido associação posterior. A ação tem que ser até o momento da entrada da ação coletiva ordinária. Essa pessoa, ela pode permanecer nessa ação e fazer uma execução futura coletiva também, ou, se ela desejar, ela também tem o direito de promover uma ação individual. A única diferença seria que a ação individual, ela costuma ser um pouco mais célere na fase de execução. Isso em virtude do número de pessoas que existem no processo coletivo. Mas o direito alcançado por ambas seria o mesmo. Tá. Uma outra dúvida, que eu acredito que é sobre como é que poderia o associado ter uma ideia, saber o valor que poderia receber com essa ação, para decidir se valeria a pena entrar com a ação. Teria alguma forma de se fazer alguma estimativa, ou cada um ter uma ideia, nem que seja geral, desse valor? Sim. Sem que tenhamos em mãos os extratos do fundo de garantia, fica quase que impossível dar uma estimativa, né? Eu posso falar, porque depende dos valores que eram depositados à época, e depende também do lapso de tempo, a partir de 99, que se manteve a conta. Tem um colega aposentado também, que ele mesmo fez seus cálculos
né? Ele é bom com a questão de números. Eu creio que ele tenha passado de 99 e ele se aposentou por volta de 2015. Ele, nos cálculos dele, ele diz que ele tem em torno de 300 mil a receber. Agora, isso foram os cálculos que ele preparou, e eu sei que ele passou pelo período de 99 até mais ou menos 2015, quando se aposentou. Ele tinha um cargo em nível superior. Agora, eu não sei dizer o salário dele, e também não sei fazer um comparativo para outros salários abaixo do que ele tinha. É o que eu posso dizer. No caso dele específico, que era um cargo de nível superior, ele disse que teria esse montante a receber. Eu posso dar um outro exemplo, mas que talvez não atinja ao nível salarial que vocês costumam ter no BNDES. Se uma pessoa ganhava em torno de R$ 2.000 por mês ou R$ 3.000 por mês, e se ela passou por todo esse período, pelo menos até 2015, que eu vi uma simulação, essa pessoa teria algo a receber em torno de 8 a 16 mil reais, em torno de 2 mil. Então, posso fazer uma regra de 3 em cima disso, mas não é um número exato, porque eu só posso confiar naqueles dados que tiverem em mãos, os valores dos depósitos e o período. Uma outra pergunta Hamilton, podia fazer uma sugestão na pergunta anterior? Sim. Porque o Carlos ele falou em um determinado momento de uma defasagem do índice de torno de 50%. Eu não sei também a que período se refere. Mas considerando que é de 1999 para cá, poderia-se ter uma tabela do comportamento da TR e do comportamento do IPCA, para ver acumuladamente, ano a ano, tá certo? O que seria aplicado. Então, eu, por exemplo, eu me aposentei em 2008. Então, eu tenho de 1999, sei lá, janeiro, fevereiro, março, até o mês de 2008 que eu me aposentei. O outro aposentou em 2010. Se tiver uma tabela dessas, eu acho que a própria pessoa já teria, pelo menos, o índice de correção que seria aplicado em cima dos valores do fundo de garantia. E aí, quando você tivesse o extrato, ficava mais fácil de avaliar o quanto seria o potencial da ação para cada um. A sugestão. Não sei se o doutor Carlos teria essa condição de fazer essa tabela. Talvez a gente pedir para esse nosso colega, que é o Cláudio Abreu, ele poder fazer uma tabela dessa, talvez. Minha preocupação maior, Maurício, é que nós estamos com um tempo meio curto, tá? Então, eu particularmente não me sentiria à vontade de fazer essa tabela. E o tempo que nós temos é meio curto. Eu acho que a sugestão do Dr. Itaparica, que já deu uma ideia num valor assim hipotético, para poder se chegar a ter alguma ideia a respeito. Mas eu acho que eu posso pedir para ver se consegue ter uma tabela e que cada um possa calcular essa diferença, entendeu? Eu vou procurar saber se ele consegue fazer. Não sei se o Dr. Carlos teria alguma condição de dar fazer uma tabela ou ter uma ideia sobre isso. O que você acha, Dr. Carlos? Sim. Quanto à questão do Maurício, que ele levantou sobre a tabela, essa tabela eu tenho, com esses índices mês a mês. Eu só não tenho uma tabela de cálculo, né? Mas os índices de 99 até hoje, eu os tenho, NPC, IPCA e TR. Tanto que eu falei que o IPCA acumulado de 99 até hoje, 53,33%. Do NPC, 150,56%, e do IPCA, 147,49%. Essa tabela ela é fácil de se conseguir até, mas a questão, aí no caso, seria saber os saldos mês a mês, porque a cada mês haveria um reflexo
daquela correção monetária não aplicada. Eu tenho a tabela anual, não tenho ela mensal. Eu acho que, se você puder disponibilizar aqui para a APA, a gente apresenta para o pessoal. Eu acho que mesmo que não seja mês a mês, eu acho que já dá uma ideia, pelo menos geral, como no caso do Maurício, que ele se aposentou em 2008, ou outros que se aposentaram, ele consegue ter pelo menos alguma ideia. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar agora para o seu WhatsApp, ou da Marta, e ela anexa... Manda para a Marta que a gente distribui. Isso, Carlos, okay. pode mandar essa tabela para o Cláudio, porque eu já tinha pedido a ele para fazer uma tabela para a FBNDESPAR, porque ele já estava mesmo providenciando isso para a gente lá na FBNDESPAR. Então, se você puder mandar para ele, com certeza, a exemplo do que a gente fez lá na época do expurgo dos planos econômicos do FGTS, a gente vai disponibilizar para todo mundo. Ok, entendeu? Perfeito. Tá bom? Manda para o Cláudio, que ele já está preparando algum material nesse sentido. Tá? Ok, vou disponibilizar a tabela para a Marta e ela encaminha lá para o Cláudio na FBNDESPAR. Para o doutor Hamilton também, tá? Sim, sem dúvida. Não, pode mandar para a Marta, a gente já disponibiliza, tá? Obrigado, então, doutor. Bom, eu vou disponibilizar a tabela com os índices acumulados anual, a cada ano. Eu não tenho a tabela com isso acumulado mês a mês. Sim, mas o Cláudio acho que já tá providenciando isso, tá? Certo. Uma outra pergunta, que eu acho que não tem muita explicação, não faz muita lógica, mas vou repetir aqui, porque foi apresentada por um colega aqui. Caso o STF julgue que o índice até aqui qualificado seja o adequado, há possibilidade de ato contínuo, desistirmos da ação imediatamente para que não nos sujeitamos a condenação e sucumbência? Eu acho meio difícil isso, né, Dr. Carlos? Podia responder? Sim, pois não. A pergunta dele, ele já está ele deve conhecer um tanto de processo, então ele deve conhecer dos trâmites. Seria possível, né? Se por acaso for decidido pelo STF que o índice que seria constitucional, eu faria como fiz na ação anterior. Não foi tão séria, a gente entrou com ação e logo em seguida a desistência, né? Mas nesse momento seria possível. Mas eu creio que isso não vai ocorrer. Mas, ocorrendo, sem dúvida, eu adotaria a mesma providência para não trazer prejuízo àqueles que entrassem, que seria, de pronto, tentar terminar com essas ações sem o julgamento do mérito e, quiçá, a citação da Caixa. Ok? Respondido? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Eu entendi. Não sei se tem mais alguma dúvida sobre isso. Tem uma outra indagação de um colega que ingressou atrasado na reunião, ele expressamente fala, e ele disse que ingressou com uma... Né, que ele ingressava... Como é que é? Quando ingressou na reunião, só falava sobre a ação semelhante ingressada via APA, aquela ação antiga, e perdeu a ação e ele teve que pagar 3.500 de sucumbência. Não entendi bem qual é a pergunta, mas é com relação, pelo visto, com aquela ação anterior que já houve, e você explicou que a discussão agora é com relação a essa correção monetária em termos constitucionais. Podia, pelo menos, repetir um pouquinho? Pois não. Eu posso, só para poder esclarecer, posso falar? Claro. A pergunta. Bom, eu entrei realmente tarde na reunião e observei que daquele grupo que entrou através da AP, através do Itaparica, nessas ações, eu acho que você falou alguma coisa em torno de 200,
uma quantidade bem pequena de colegas, em torno de 6, onde eu me incluí, estava incluído, perdeu a ação e teve que pagar a sucumbência, né? E aí eu paguei R$ 3.500 em 6 parcelas ao Itaparica, na Caixa Econômica, enfim. Aí o que eu quero saber, na verdade, é como é que fica a minha situação agora, com essa mudança que houve. Eu posso ingressar de novo com essa ação? Não posso, porque já perdi lá atrás? Como é que é isso? Por favor. Luiz Carlos. Isso. Sim. Luiz Carlos, a princípio você não tem condições mais de entrar com a ação, porque, infelizmente, você foi uma das poucas ações daquele grupo que transitou em julgado. E como eu expliquei, você está testemunhando, né? Houve uma condenação, eu falei até 3.800, mas você falou que em 13.500, eu falei de cabeça, e que ela foi parcelada também na forma da lei. Então, você não tem mais condições de entrar com essa ação individual. Porém, se você tiver representado por alguma associação numa ação coletiva, a possibilidade que você venha a ter de fazer uma execução futura existe, né? Agora, eu só não posso afirmar com certeza que não haverá uma litispendência no seu caso, mesmo você entrando em fase de execução. Quer dizer, não seria o caso, então, agora, né? Já que essas ações, através da APA, vão ser individuais. Vão ser individuais, sim. Eu teria que verificar a sua sentença para saber como ela foi finalizada, né? Através de qual artigo do CPC. Eu creio que tenha sido com o julgamento do mérito, mas eu não posso afirmar sem verificar. E também tem um detalhe. Sim. Eu tenho que aguardar a decisão do STF para saber se essa súmula vinculante que trouxe essa derrota, no seu caso específico, se ela vai se manter ou não, e como é que vai funcionar. Mas eu não tenho como lhe indicar que faça a ação agora, porque eu não posso prever qual vai ser o resultado da sua ação novamente, se vai ocorrer uma litispendência, por você já ter tido a ação e ter ocorrido o trânsito em julgado com o julgamento do mérito, ou se eles vão também modular para o seu caso de alguma forma, né? Que poderia ser feito, caso você entendesse que sim, eu poderia passar uma instrução para você privadamente, porque, no caso, fugiria dos demais casos que estão sendo aqui trabalhados nessa live, né? Então, o seu caso seria um caso particular. Eu poderia lhe dar uma orientação particular do que poderia ser feito nesse caso. Ok. Eu vou passar depois para Milton, então, meu e-mail, se bem que a APA tem, né? E até meu telefone para passar para vocês. Combinado, tá? Eu lhe passo a resposta, ok, Luiz Carlos? Ok, então. Eu agradeço. Okay. Combinado. Uma outra pergunta é doutor Itaparica, se você tem uma ideia dos valores para emolumentos judiciais, quer dizer, custas processuais, tem alguma condição de ter algum valor, alguma ideia? Sim. As custas judiciais para esse processo, hoje, são de R$ 660. Elas são pagas através de uma GRU, né? Uma guia de recolhimento da União, para o início do processo, porque o valor da causa mínimo para esses processos é de R$ 66 mil. Ok? Outra pergunta que quem se aposentou antes de 99 não tem como entrar na ação, né? Porque correto. Não seguiu no mercado de trabalho de CLT, pelo que eu estou entendendo. Sim, a Milton tem toda a razão. Se a pessoa se aposentou antes de 99 e não voltou ao mercado de trabalho como seletista,
até porque depois de aposentado ela não mais contribuiria para o FGTS. Então, quem se aposentou antes de 99 não tem direito a essa ação. Por mais que o índice mude, não vai afetar o fundo de garantia dele. Doutor Carlos, boa tarde a todos. Eu sou um dos que ingressaram com a ação em 2014, tá? E ficaram sujeitos ao julgamento do STJ. Tá? Então, no meu caso, a gente desistiu da ação para não correr a sucumbência. Bem, Marcelo, deixa eu ler uma pergunta. Sim. Desculpe lhe interromper. Você entrou com o meu escritório? Sim, com o seu escritório. Sim, pois não. Tá? Nós, só para lembrar, entrei com a ação através do seu escritório e também com uma ação em face da Caixa Econômica Federal, tá? Sobre um outro assunto lá que me senti prestigiado pelo seu escritório, tá? De fazer esse trabalho. Muito bem. As pessoas que se aposentaram do banco, a grande maioria saiu através de um PDV, tá? Plano de desligamento voluntário, que nome que se dê aí. E o banco se comprometeu, à época das demissões, né, que faria o complemento do pagamento, já que uma das verbas que o banco utilizou para incentivar a demissão voluntária foi o pagamento de 40% do saldo do fundo de garantia, tá? E já tínhamos, naquela época, pelo menos a grande maioria, né, acredito eu, a perspectiva de que esse índice poderia ser mudado. Na época, nós entramos, inclusive, com um protesto interruptivo para que, se o STJ decidisse a favor, nós já tivéssemos esse benefício. Contudo, durante o trâmite dessas ações, o banco reiterou o compromisso de que faria o pagamento dessa diferença caso o STJ, à época, né, caso fosse decidido pela Justiça, que ele era devido. Então, a pergunta que eu faço agora é a seguinte: agora já, provavelmente, todos os colegas já incidem, né, numa prescrição aí quinquenal, porque a grande maioria já se aposentou há mais de 5 anos. Existe a possibilidade de nós reivindicarmos judicial ou extrajudicialmente o pagamento dessa verba, caso o STF reconheça a mudança do índice TR para qualquer outro, que seja o PCA? Vamos lá. Esse assunto, a princípio, ele fugiria da questão que estamos debatendo aqui, que seria essa ação para correção monetária. Mas eu posso fazer aqui uma análise. Qual foi o ano que você se aposentou? 2012. 2012. Temos decorrido aí 9 anos. Sim. O banco ele firmou um compromisso público de que Sim. faria essa recomposição. Qual foi a última vez que o banco formulou esse compromisso? Talvez o pessoal da APA ou talvez de alguma outra associação saiba me dizer isso. Quando foi a última vez ou se esse compromisso ainda está vigente? No nosso caso, tá, esse compromisso foi inclusive levado ao juízo por ocasião do julgamento do protesto interruptivo, tá? Então, o banco alegou justamente que não havia necessidade de usar esse instrumento jurídico, já que ele faria o pagamento extrajudicialmente. Certo. Eu tenho alguns processos, inclusive de alguns associados da FBNDESPAR, que entraram não sobre esse tema exatamente, mas sobre a questão do saque em vigência, né? Que é quando você faz o levantamento de valores do fundo de garantia, ou seja, para pagar a prestação da casa própria. Normalmente seria, nesse caso, na grande maioria, quando você levanta o fundo para fazer um abatimento do saldo do seu financiamento habitacional. Isso chama-se saque em vigência. Então, algumas
alguns associados da EF entraram com um pedido de recomposição desse saque em vigência quando da aposentadoria, né? E o banco, eu lembro que o banco BNDES disse que não era necessária ação, porque, como o Marcelo falou, ele já tinha o compromisso de fazer essa recomposição extrajudicialmente. Bom, eu creio que existe uma possibilidade real, de que o banco seja intimado, primeiro, de forma extrajudicial, a fazer essa recomposição, né? E caso ele não faça a recomposição, contanto que isso esteja dentro do prazo prescricional maior hoje, seja de 10 anos, ele venha, se ele não vier a cumprir, entrar com uma ação. Talvez valesse a pena para aqueles, como no seu caso, entrar com um novo protesto. Agora na esfera civil, porque, embora seja uma relação de trabalho, a vida, o objeto seria civil. Então, eu teria que analisar isso mais aprofundadamente, mas existe uma possibilidade, como no caso do Marcelo, que é uma questão específica, de que venha se obrigar o banco a fazer esse pagamento. Aí, Marcelo, como eu conversei com o Carlos, teria que ser algo reservado dessa nossa live, porque é um tema específico. Sim, com certeza, né? Não só reservado, como também seria um outro trabalho, né? Sim, é um outro tipo de trabalho. Tá, isso aí, doutor. Ok. Deixa eu fazer mais alguma pergunta. Tem algumas perguntas sobre sucumbência, depois eu vou apresentar mais ou menos e vou tocá-las de forma juntas. Mas tem uma aqui que é o seguinte: o colega ele estava na ação da FBNDES, mas hoje não é mais associado daquela associação. E ele queria saber se ainda ele participa daquela ação, né? Teria problema ou de entrar ingressar com essa ação agora? Hamilton, como o colega bem falou, ele não faz mais parte da associação. A associação define o direito dos associados, né? Um dos pressupostos para que a pessoa tenha direito é que fosse associado à época, mas eu acredito também que ela deva permanecer associada, vinculada à associação que está defendendo. Ela por livre iniciativa, rompeu esse vínculo. Eu posso pesquisar mais, mas nesse momento eu entendo que ele, rompendo o vínculo com a associação, ele deixou, a princípio, de ter direito à ação civil, ação coletiva ordinária que a FBNDE propôs. Mas é algo que eu preciso analisar um pouco mais. Tá. E agora, mas ele bota assim, se ele pode ingressar nessa ação agora, que seria essa nova. Sim, como eu já falei algumas vezes, não há impedimento, né? Mesmo que a pessoa tenha uma ação, mesmo que a pessoa esteja representada, porque ela não participa da ação, né? Ela não é parte da ação coletiva, ela não é parte. Quem é parte é a associação, né? Ou o sindicato, se for o caso de um sindicato. Se ela está representada e ela não faz parte da ação, ela só pode se beneficiar da execução, se for o caso. Então, ela tem todo o direito de entrar com uma ação individual a qualquer tempo. Uma outra pergunta aqui é que se esse colega pode conseguir extratos da Caixa Econômica Federal a tempo de entrar com essa ação. Eu acho que aí não é bem uma questão, assim, é mais uma questão operacional, não é a questão jurídica com relação a essa ação, né? Isso, correto. Como o Milton falou, é uma questão apenas operacional. E como também está descrito na nota, a pessoa pode apresentar o extrato logo em seguida, né? Até uns 30 dias, não há nenhum problema. Porque nesse prazo, sequer o juiz vai ter tomado conhecimento dessa ação. Acredito que, em virtude da demanda de ações que vão
ser carreadas à Justiça Federal nesse momento, essa ação ela não vai ser despachada por nenhum juiz antes do prazo de 60 dias. Então, por isso eu coloquei na nota que a pessoa pode me trazer esses extratos e eu vou juntar eles sem nenhum problema a tempo. Então, não precisa dos extratos nesse momento para entrar com a ação. Agora, a pessoa tem que ter ciência que ela tinha fundo de garantia, que o empregador dela contribuía para o fundo de garantia a partir de 99, porque senão ela não tem direito. E também, como já houve uma outra pergunta, quem se aposentou antes de 99 ou em 99, não é aconselhável que entre com ação, porque o resultado vai ser muito pequeno. Uma outra pergunta aqui, que eu acho importante, é se herdeiros e sucessores do associado têm direito a entrar com essa ação e receber se tiver sucesso. Vamos lá. Se os herdeiros sucessores têm direito. Em regra, o herdeiro sucessor teria direito, né? Mas aqui a gente vai partir de um pressuposto. Qual seria o pressuposto? Que esse herdeiro e sucessor, nesse momento, pela súmula vigente no STJ, não tem nenhum direito, correto? Porque vai ser decidido. Então, nesse momento, ele não estaria pleiteando direito algum, diferentemente de quem tem o seu fundo, já formado, porque ele poderia buscar algum direito se o pai dele fosse, no caso, seria uma redundância, vivo, né? Nesse momento. Eu acho que essas pessoas deveriam aguardar o resultado do STF. Ou uma outra possibilidade, caso eles queiram se resguardar de toda sorte, eles poderiam entrar com ação e verificar o que vai ser decidido pelo STF e desistir logo depois. Mas a questão desse direito sucessório, nesse momento, eu acho que fica nebuloso. Não tem como dar uma resposta totalmente precisa. Tá. Uma outra indagação aqui mais operacional, que eu acho que é o caso de se definir ainda, que é com relação ao pagamento desses 2.000 de honorários iniciais. Seria feito como? Haveria um boleto, haveria pagamento, um depósito bancário? Não creio que a gente já tenha conversado a respeito, mas eu acho válido para a gente começar a pensar de se fazer. Qual seria a ideia sua já, ou inicial, pelo menos? Sim, quanto a esse valor, havendo a contratação do escritório através da APA, seriam enviados boletos para individualmente, né? Não precisaria assoberbar a APA para isso. O escritório tem a parte burocrática dele, e essa parte burocrática encaminharia os boletos para as pessoas que aderissem à ação. Tá certo. Uma outra indagação, que é mais envolvendo aqui alguns colegas que entraram atrasados, por, às vezes, dificuldade de conseguir entrar na própria live, com relação à sucumbência, né? Se você pudesse dar mais ou menos uma resumida do que já foi conversado sobre a sucumbência, que é um ponto que tem algumas perguntas, mas todas elas são referentes a essa sucumbência, tá? Se puder dar uma explicação, doutora Taparica, de novo, por favor. Ok, vamos lá. A questão da sucumbência. A sucumbência seria, no caso de derrota no processo. A pessoa entra com um processo individual, né, vai ser um processo face à Caixa Econômica, e não obtém êxito naquilo que pretendia, e vem uma sentença de improcedência do pedido. Nesse processo, né, como ele vai ser formado, como a decisão dele provavelmente vai estar vinculada, de alguma forma, a uma ação direta de inconstitucionalidade,
porque ele vai iniciar e vai ser sobrestado, né? Ele vai ser interrompido. Nós entramos com o processo e logo em seguida ele é interrompido aguardando a decisão final dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, quanto à sucumbência, eu acho que talvez ela não alcance as pessoas, as pessoas que entraram com a ação, caso essa decisão do STF venha a ser contrária, porque nós teremos tempo de desistir da ação antes de que qualquer sentença chegasse a afetar esse processo individual. Mas vamos passar desse ponto. Digamos que a Caixa foi citada, mesmo com o processo sobrestado, o juiz determina que a Caixa apresente uma defesa prévia, né? Ela tendo sido citada e tendo ocorrido logo depois, ou 6 meses, ou 1 ano depois, uma decisão transitada e julgada dizendo que o índice era constitucional, então isso significaria uma derrota para o associado da APA, nós poderíamos, mesmo assim, pedir a desistência, porque foi fundada numa decisão em recurso repetitivo. Então, pagaria metade das custas devidas. Então, haveria sucumbência, mas pela metade, em virtude do nosso pedido de desistência, caso já tenha havido a sentença de mérito. Se conseguir desistir antes da sentença de mérito e antes da citação da Caixa, nós não pagaríamos sucumbência, apenas as custas que já foram adiantadas para a Justiça Federal. Então, dependeria de alguns elementos, mas a sucumbência é algo que pode ocorrer. Tá certo. Uma outra indagação é com relação à parte assim, operacional, que eu acho que você já comentou, doutor Itaparica, se poderia entrar com ação após a decisão do STF do dia 13 de maio agora, ou tem que ser obrigatoriamente até o dia 12/5? Bom, nós falamos em modulação, né? Para quem já assistiu a live desde o início, que falamos muito em modulação. Modulação significa dizer que é uma flexibilização da decisão ocorrida. A pessoa pode entrar com a ação posteriormente à decisão do dia 13, mas se houver a modulação, e é algo que pode vir a ocorrer, ela terá direito à correção, mas só que daquele momento da decisão para frente, o que significa que ela não vai ter direito à diferença a receber. Ela vai ganhar, mas não vai levar nada. Então, acho que seria esse o ponto. Ela ganha a ação, mas não tem direitos a nenhuma diferença. Entendi. Desculpa, Milton. Só a título de colaboração, tá, com os colegas aí, Carlos, já que eu sou advogado também. A pergunta que o herdeiro fez, tá, se ele poderia ingressar com a ação, a minha avaliação é de que ele não poderia, tá, porque com a morte do seu parente, né, seu pai ou mãe, extingue-se a pessoa natural, existe a figura da extinção da personalidade jurídica. Então, ele não pode agora entrar com uma ação em nome do seu genitor, tá? Porque ele já não existe mais. Os herdeiros recebem indenizações, né, quando a ação já foi ajuizada antes do falecimento. Aí a indenização passa a fazer parte do espólio. Mas depois da morte não é possível que o herdeiro entre com a ação, ok? Desculpa interromper. Não, não tem problema nenhum. O que o meu colega Marcelo falou realmente é verdade. Mas, Marcelo, hoje em dia o dano moral do falecido está começando a ser discutido, hein? Então, por isso que eu me disse assim, que o nosso direito, o direito pátrio, o nosso direito no Brasil, ele, a cada hora, nasce uma novidade, né? Porque parece que a lei vale, mas ela vale até um certo ponto.
Então, cada hora nasce uma novidade. Eu pensei nessa questão, como eu falei, já tendo a súmula anterior que vedou o direito, né? Então, ele não teria direito porque não estaria agasalhado por nada e, como o doutor Marcelo falou, também não existiria já nenhuma ação em curso. Mas já está sendo vitilado hoje em dia e já é julgado, até, se eu não me engano, pelo STJ, que o direito à indenização por dano moral da pessoa falecida. Ora, como o doutor Marcelo falou, seria um ato posterior ao falecimento. Então, não acharia estranho que talvez conseguíssemos, por uma analogia, tentar esse direito. Como advogados que somos, não podemos perder nunca a esperança, não é verdade, doutor? Bom, é verdade, doutor, é verdade. Eu gostaria de agradecer o Tomás também. E a próxima pergunta que eu ia ler é exatamente o que eu acho que já respondeu, que é se o associado entrar com a ação e vier a falecer no curso da ação, os direitos e obrigações passam para os herdeiros, sucessores? Isso, o doutor Marcelo respondeu isso muito bem, sim. Com certeza passa ao sucessor. Eu não tenho aqui mais nenhuma pergunta que veio pelo chat. Então, eu perguntaria para algum colega que queira falar e levante a mãozinha ou fale agora para poder esclarecer as dúvidas com o doutor Itaparica também. O amigo falou assim, fale agora, eu pensei que ele ia complementar, o cálice para sempre. Não ia chegar a tanto, não. Você pode perguntar depois para a doutora Marta, inclusive a live aqui está sendo gravada, pode ser revista ou ser vista por outros e aparecer outras dúvidas, né? Então, não sei. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguma pergunta aqui pela gravação. Essa daqui é uma pergunta que também já houve uma resposta, eu acho, pelo que eu entendi, mas eu vou botar que quem tiver na ação da F precisa entrar na ação de novo? Essa é a pergunta que já foi comentada aqui mais de uma vez em vários aspectos. Não sei se teria o doutor Taparica paciência para dar mais uma explicação. Não, sem problema nenhum. A ação da F, eu acho que deve ser a F-BNDES-Par, é isso? É a F-BNDES. A F-BNDES, desculpe. É que a ação coletiva da F-BNDES-Par, eu estou promovendo lá pela associação, mas quem entrou com a ação, vamos lá, vou repetir, vou recapitular. Quem era associado à época da interposição da ação coletiva pela FBNDE tem direito. Agora, se a pessoa não era associada à época, ela não tem direito. Ou se ela veio a se desligar, eu entendo que ela perdeu o direito também. Entendi. Bom, então, como está explicado, eu volto, então, a perguntar se algum colega tem mais uma dúvida. Depois, como eu falei, fale aí, doutora Marta. O pessoal está na dúvida de como obter os extratos. Depois você pode fazer um passo a passo aí, que a gente pode até disponibilizar, né, Hamilton, lá no APA Grupo, um passo a passo de como obter os extratos, como entra na caixa, faz isso, faz aquilo, só para facilitar, tá? Eu vou pedir para o setor lá, burocrático do escritório, preparar esse passo a passo. Tento encaminhar, creio que não hoje, mas amanhã eu lhe encaminho e você divulga pela APA, ok? E tem gente aqui doido para pagar, tem gente aqui perguntando quando é que você vai enviar o boleto para pagamento. Primeiro eu preciso que eles assinem a procuração, antes disso não dá. É isso mesmo. Sobre isso acho importante também, além do passo a passo, que é uma excelente ideia, dar o e-mail para mandar os documentos digitalizados e também o endereço para encaminhar para o SEDEX os originais. Ok, perfeito. Eu não fiz incluir no... A necessidade de encaminhar os originais é processo... Depois,
Sim. Processo eletrônico, você vai precisar dos originais? Sim, Marta, eu gosto muito de estar amparado nos originais, porque é o processo eletrônico. Nunca me pediram nenhum documento em processo eletrônico, mas a outra parte, ela sempre pode querer tirar proveito da pessoa não ter, por acreditar que não seria pedido. Então, eu prefiro Não, tê-los, sim, tudo deixar bem. guardado. Não, é só por precaução, mas isso a gente pode fazer precaução. mais para frente. O importante agora é digitalizar e encaminhar Isso, sem dúvida. Ah, tá ok. Depois Não, tudo manda bem. pelo correio, não Sim. precisa ser de imediato. Depois que ok. enviar, prepara o envelope e envia pelos correios, porque eu tenho que ter esses documentos guardados, porque caso haja é difícil, né? Mas caso haja uma pane, como já aconteceu na questão dos expurgos, que nós entramos lá pela FMB SPA, houve um incêndio na Caixa Econômica Federal e muitos poupadores e muitos associados não conseguiram os extratos microfilmados, que era a garantia da época, porque houve um incêndio nas dependências lá do galpão, do arquivo da Caixa, que devia ser super seguro e não foi. Então, quem sabe isso não aconteça e nós não temos documentos para provar depois que existiu. Sim, então, tudo bem. Claro. Eu prefiro ter. Eu, até pouco tempo atrás, tinha aquelas ações todinhas do FGTS, 1.300 ações. Joguei fora outro dia desse, sei lá, tem mais de 20 anos isso, porque não tinha mais espaço para guardar, todo mundo já recebeu e tudo. Mas eu guardei todo esse tempo, pois é. Depois do prazo não tem mais problema, ok. Sim, verdade. Só mais uma vez colaborando aí com o Dr. Carlos, tá? Eu já enfrentei um processo em que, depois de ajuizado, né, um terceiro interessado ingressou com um incidente de falsidade documental, tá? Questionando a qualidade daqueles documentos que foram anexados, que foram juntados ao processo em formato eletrônico. Então, eu só pude comprovar a validade dos documentos porque eu tinha os originais. Tá? Caso não tivesse, ficaria difícil. Então, aí o doutor Marcelo, mais uma vez, corroborando a necessidade, porque realmente não costuma acontecer, mas olha só, aqui dentro da nossa live, uma pessoa aconteceu com um advogado. Eu nunca vi um caso. O primeiro que eu sei. Eu também não, nunca vi. Né? Comigo nunca aconteceu, mas pode acontecer. E a gente tem que estar prevenido para que isso não venha acontecer conosco. Tá certo. Uma outra pergunta aqui, recebida da colega, mas eu não estou entendendo, vou até pedir para ela ver se explica, que ela se refere a essa nota, não sei que nota que foi mencionada, pode ser vista. Ela diz que chegou atrasada e aí ela queria saber essa nota, explicação. É a sua nota, Milton, é a sua nota. É que está no APA Grupo. Não, sim, mas... acho que é a nota do Carlos, a nota que ele fez. Então, eu até pedi, não sei se a colega Rosana Fonseca pudesse se manifestar para explicar com mais detalhe que a minha nota, ela se refere a essa, ou é uma explicação à nota do doutor Taparica? Cadê, Rosana? Rosana, você está sem áudio. Liga o seu áudio, Rosana. Liga o áudio aí. Liga o seu áudio, Rô. Você está sem áudio, Rô? Agora abriu. Essa nota foi o Hamilton que fez, que ele explica essa ação, é isso? Ela já foi divulgada no grupo da APA? Essa nota, eu divulguei no grupo da APA várias coisas. Agora, com relação a essa nota, era mais no sentido de se ter essa live para explicar esse tipo de ação. Você tem alguma dúvida com relação específica com relação a essa nota que você refere? Não, até mais queria essa nota, mas não era nem para mim, era para se tivesse alguma pessoa do meu relacionamento que quisesse entrar com a ação, eu ter mais ou menos explicado o que exatamente é a ação, no que é que ela se funda, mas eu vou procurar aqui, que eu vi que você botou até procuração em anexo, não foi isso?
Rosana, o doutor Itaparica, no começo da nossa reunião, da nossa live, explicou o que seria o objeto dessa. Eu já entendi. Tá bom. Então, se você quiser, depois pode ver. Eu não sei se o doutor Itaparica quer dar algumas palavras. Não precisa explicar de novo, não, Hamilton. Eu já entendi. Caso ela queira passar o contato dela, eu posso, ou a doutora Marta pode encaminhar a nota que eu enviei. Eu mando a nota para ela. Eu mando a nota. Aí lá tem um resumo do que a que se refere à ação. Você pode imprimir e passar a quem você quiser, tá bom? Obrigada, excelente. Obrigada. E lá tem também os telefones. Para quem perguntou a respeito dos contatos, para onde mandar, na procuração e na nota que a doutora Marta tem disponibilizado, tem o endereço do escritório com o e-mail e telefone. Excelente, tá bom. Obrigado. Ok. Prazer. Igualmente. Bom, eu volto então à pergunta se existe algum associado, algum colega que tenha mais alguma dúvida, eu pediria para fazer a pergunta, porque se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou agradecer a participação aqui do Dr. Carlos Itaparica e a gente vai encerrar então essa live. Alguém tem mais alguma dúvida, por favor? Hamilton? Fale. Doutora, se alguém tiver... Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida para o meu diretor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a diretoria jurídica. E se eu não puder responder, eu peço para o meu diretor e ele responde. Tá bom. O presidente da APA, doutor Antônio Miguel, está aqui, não sei se ele tem alguma dúvida também, senão a gente encerra aqui a reunião. Paulinho Siciliano quer ser sócio aqui da APA, Mandar uma ficha para ele. Vamos lá. Cadê o Paulinho? Boa tarde a todos aí, fico feliz com a participação, interesse dos associados. Afinal, o nosso papel aqui é sempre buscar direitos e interesses dos associados, aqueles que são os nossos associados, bem como aqueles que, de uma certa maneira, não são, mas que um dia poderão vir a ser. A gente está aqui sempre para agregar as pessoas, não para separar. Por exemplo, eu vi uma pergunta aqui no chat, que eu não sei se o doutor Itaparica respondeu, mas também é uma pergunta que me interessa, né? Ele diz o seguinte, ele participou daquela ação de 99 da EF, tá? E 2019, né, se eu não me engano, perdão, 2019, e que não é mais associado da EF, que é o meu caso, né? Eu deixei de ser sócio da EF antes, mas em 99 eu era, quando conta a questão do princípio se concedido do cálculo da atualização. Nesse caso, quem não é mais sócio da EF está amparado por essa ação que foi feita lá atrás ou não? É essa pergunta que eu gostaria de reforçar, que eu creio que foi o colega Armando Leal que fez aqui no chat. Eu pediria ao doutor Itaparica repetir a resposta, porque ele já respondeu, mas, por favor, doutor Itaparica. Desculpa, então, é porque eu fui atender um cliente aqui, que eu sou aposentado, mas eu trabalho, né? Também tem isso. Tá, né? certo. Tem que sobreviver. Tá, por favor, doutor Itaparica. Pois não. Obrigado pelo presidente da associação estar participando, honra muito aqui essa live, né, o interesse demonstrado. Respondendo à pergunta que ele formulou, eu entendo que o vínculo foi rompido, né? Eu entendo que, tendo esse vínculo sendo rompido, ele também perde a guarida da associação na ação coletiva. Então, eu acho que seria prudente entrar com ação individual, né? Pode ser que, por algum descuido,
quem era associado à época da ação coletiva venha fazer a execução e não seja percebido o rompimento do vínculo posterior com a associação. Mas é um risco que se corre, mas, a princípio, eu creio que não teria direito ao ganho obtido pela ação coletiva naquele momento. Ótimo. Ok? Então, mais um que vai ingressar na ação. Com muita honra, será representado por esse humilde escritório. Bom, pessoal, eu acho que já esclarecemos tudo que apareceu agora. Qualquer outras dúvidas, elas podem ser enviadas para a diretoria jurídica, para mim ou para a doutora Marta, e, eventualmente, se for necessário, se nós não soubermos a resposta, a gente pede para o doutor Itaparica também esclarecer. Eu gostaria de agradecer muito a presença do doutor Carlos Itaparica, porque eu acho que esclareceu todas as dúvidas ou pelo menos as principais dúvidas que se tinham sobre essa ação, e gostaria de agradecer também dos associados, colegas que participaram, para poder tirar essas dúvidas, e a gente vai continuar daqui com a disponibilidade de fazer essas ações e através de contato comigo ou com a doutora Marta. Tá? Milton, estou recebendo aqui um zap, a pessoa disse que não conseguiu entrar, e se você vai botar essa reunião, aonde que ele pode ouvir? Eu vou falar com a Simone, que é a secretária-geral da APA, e pedir para ela, como ela está sendo gravada, disponibilizar, e vamos botar um link no próprio grupo da APA, né? Tá bom. Tá, vou responder aqui no WhatsApp. Essa pessoa aqui está perguntando, esse associado está perguntando qual o prazo máximo para ele mandar a documentação. Doutor Itaparica, podia responder aí a pergunta? Ok. Eu ia complementar com essa informação. Hoje é dia 4, uma terça-feira. O julgamento, a que estamos referindo, vai ocorrer no dia 13, sem ser essa quinta-feira que vai ver, da próxima semana. Então, creio que até o dia 11, quem enviar a documentação até o dia 11, é possível de que consigamos entrar com a ação. Então, eu pediria aqueles que se interessarem pela ação, que o quanto mais célere agirem, né, quanto mais célere esses documentos chegarem ao escritório, né, será útil para que possamos entrar com a ação de todos. Então, repete, o dia 12, até o dia... os documentos principais, então, Carlos, por favor, Sim, porque eu estou com a pessoa na linha, tá? Correto. Procuração, identidade e CPF e comprovante de residência. Esses 4 documentos são os essenciais. E mais a nota também assinada com o conhecimento do que está sendo promovido como ação. Tá, e depois, daqui a 30 dias, os extratos, mas aí tem tempo. Tem tempo. É porque eu estou com uma pessoa de fora aqui, entendeu? Ele não mora no Brasil, ele está querendo mandar tudo, e o prazo é curto, então... Não, quanto aos documentos pelo correio, isso não tem problema. Devem ser escaneados os documentos e enviados por e-mail. Com identidade, telefone, CPF, comprovante de residência, a procuração e a nota assinada dando conhecimento dos termos da proposta. Ok. Perfeito. E depois você envia o boleto, então, e as custas, que com certeza vai ter que ser paga na propositura da ação. Tá ok. Isso, correto. Eu vou agradecer ao presidente, vou agradecer ao diretor jurídico da APA, a advogada da APA também, a oportunidade de levar a vocês esses esclarecimentos, e que o escritório está pronto para recebê-los individualmente como clientes e parceiros da APA. Eu me despeço dessa forma, então. Tá bom. Obrigado, doutor Carlos. Agradeço a todos aí e obrigado por participarem da reunião. Tá? Até logo. Eu agradeço. Até logo. Miguel, quer falar? Sim, pois não, doutor. Fala aí.
Antônio Miguel. Antônio Miguel, está desligado. Cumprimentar pela live, só agradecer. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um abraço aí. Obrigado. Tchau.